Olá, boa noite. Veja as notícias em destaque na edição de hoje do Jornal da Guará. Governo federal apresenta medidas para impulsionar a economia do país e traz novidades na reforma trabalhista. Ponte sobre o Estreito dos Mosquitos vai passar por reforma a partir de janeiro do ano que vem. Edilson Valdez é reeleito presidente da Federação das Indústrias do Maranhão para um terceiro mandato. E veja também a variação nos valores dos produtos da ceia natalina. Diferença na cesta foi superior a 300%. Agora, no Jornal da Guará. O presidente Michel Temer fez um anúncio em entrevista coletiva que traz mudanças e novidades na negociação entre patrões e empregados. É um projeto de reforma trabalhista que tem como objetivo o fortalecimento da economia. Mas, tal e qual a reforma da Previdência, o assunto, claro, não é uma unanimidade entre ninguém. A proposta, que inclui parcelamento de férias, direito à participação nos lucros e resultados também das empresas, além da remuneração por produtividade, não agradou todo mundo, claro. Vamos ver então outros pontos do que foi proposto. A proposta do governo mantém a jornada de trabalho em 44 horas semanais, com mais 4 horas extras, podendo chegar a 48 horas por semana. Os trabalhadores temporários podem ter aumento na contratação de 90 para 120 dias, com possibilidade de prorrogação por mais 120 dias. Para os empregados não registrados, o empregador que o mantiver vai ficar sujeito a uma multa no valor de R$ 6.000 por empregado, acrescido de igual valor em cada reincidência. Para quem trabalha em regime parcial, pode acontecer a ampliação do prazo de até 25 horas semanais para 26 horas semanais, com 6 horas extras ou 30 horas semanais sem horas extras. A proposta prevê ainda direito à participação no lucro das empresas, trabalho remoto, ou seja, feito de casa, e remuneração por produtividade. É isso, assunto polêmico, como não poderia deixar de ser, Então, vamos tentar esclarecer essa situação. Para falar então sobre esse assunto, nós estamos aqui com o advogado trabalhista, Gelmilson Alves. Muito boa noite. Boa noite, Pascoal. Que vai esclarecer um pouco para a gente esses pontos tão polêmicos dessa reforma. É muita coisa, São aí 11 pontos, Que acabam mexendo diretamente com a vida de todos nós. São 11 pontos que a proposta de reforma trabalhista traz, que permite a negociação. Eles denominam isso negociado sobre o legislado, ou seja, o que for acordado entre os sindicatos, entre empresas e empregados, na modalidade de acordo ou na modalidade de negociação coletiva. Isso vai se sobrepor à lei e a proposta ela traz esses 11 pontos relacionados a férias, relacionados à jornada de trabalho, participação de lucros. E com relação à jornada, ela estabelece uma jornada de 12 horas diária, atendendo o limite legal de 8 horas diária e 44 semanal e no limite de 48 horas semanais. Ou seja, você pode trabalhar 12 horas por dia, segunda, terça, quarta e quinta. Isso dá 48 horas semanais. Então, a proposta também traz essa situação, que isso vai ser, com certeza, bastante polêmico, vai ter a oposição. Já está sendo, todo mundo já está chiando em cima dessas situações. E esse é só um dos pontos polêmicos, Por exemplo, tem um que traz aqui que nos diz respeito a parcelamento de férias em até 3 vezes. O trabalhador está chiando, todo mundo se perguntando também se vai poder parcelar as férias em si. O parcelamento que se fala é no valor do pagamento, não é isso? Isso, no valor do pagamento. E essa medida, com certeza, já atraiu a atenção da força sindical, das confederações, dos sindicatos de classe. Ainda bem que isso é um projeto de lei, as pessoas podem ficar calmas, que isso será amplamente debatido nas duas casas, tanto no Senado como na Câmara. Estamos também próximos de eleição, com certeza nenhum deputado, nenhum senador vai querer votar de forma a prejudicar a classe operária, esses milhões de trabalhadores brasileiros. O que você observa como mais positivo nessa proposta? Tem alguns pontos interessantes, como a questão da formação do banco de horas, que boa parte das empresas já adota, mas na hora de botar em prática essa situação acaba não prevalecendo, certo? E o estabelecimento de um plano de cargos e salários. Grandes empresas têm
esse estabelecimento dessa questão de plano de cargos e salários. Mas pequenas e médias empresas têm mais dificuldade em colocar em prática esse tipo de situação. Como é que vai ser possível negociar, literalmente negociar esse tipo de situação? Esses dois pontos especificamente. Considerando que nós estamos nesse momento de crise, nesse momento de difícil, e essas negociações com relação ao banco de horas, necessariamente vai precisar de sindicatos fortes. Ali a proposta ela permite a possibilidade de ter 5 membros do sindicato no interior das empresas e numa época dessa de demissão, com o quadro de demissão crescente, com certeza o quadro termina sendo mais favorável para o patronal impor seus desejos, impor suas vontades e fazer essa ameaça de demissão. Então, assim, o êxito, o sucesso dessa proposta, dessa reforma trabalhista, para a classe operária, ela vai depender muito da negociação, da habilidade dos sindicatos, da classe dos empregados. Aconteceu uma situação, talvez essa reforma tenha a ver também um pouco para proteger os empregos de todos nós, trabalhador brasileiro de modo geral, porque se sabe que a carga tributária no país é extremamente elevada. Ou seja, se o empregador de repente gasta pagando R$1.000 com um funcionário, ele gasta em impostos mais esses R$1.000, ou seja, sai caro para o bolso do trabalhador. Quando o presidente da República, quando o governo federal estudou essa proposta e propôs esse tipo de negociação, pensou também na garantia do emprego desta pessoa e também salvar um pouco as empresas que estão em crise. É mais ou menos por aí esse raciocínio? De fato, a linha de raciocínio é essa, e para comprovar, para corroborar, ele está prorrogando o programa de proteção ao emprego, que terminaria agora no dia 31 de dezembro, ele está prorrogando. E nós sabemos o que gera um emprego, medidas que poderiam fortalecer e aumentar o emprego, seria reduzir os impostos que incidem na folha de pagamento, reduzir a questão do INSS, reduzir a questão da COFINS. Isso sim geraria um quadro maior, uma quantidade maior de emprego. A proposta realmente ela tem apenas essa finalidade, de proteger o emprego. E, notadamente, aqui a gente pode destacar também que, para os desempregados, essa proposta ela é, de um certo modo, bem generosa, que é a questão da possibilidade de movimentação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Pois é, acho que esse é o ponto que está todo mundo muito curioso. Vamos falar sobre ele agora. Sacar o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço não é para todo mundo, né? Não é para todo mundo, não é para quem está empregado, é apenas para quem está desempregado com a conta inativa, ou seja, a conta não foi movimentada, não depositaram o FGTS. E esse é um requisito para quem está desempregado. Uma notícia boa também, que esse levantamento anteriormente ele estava limitado ao valor de R$1.000 na medida provisória, e o presidente Temer ele mudou a proposta, saiu de medida provisória para a proposta de lei mesmo, projeto de lei, e quem poderá movimentar essas contas, fazer esses saques, são as pessoas que têm essa conta vinculada de FGTS que não foi movimentada até o dia 31 de dezembro de 2015. Bom, para encerrar, a gente vai falar num ponto aqui rapidinho, interessante, que é a possibilidade do trabalho temporário ser estendido dos atuais 90 dias para 120 dias. Para quem está, neste momento, empregado, aí nas compras de Natal, foi essa contratação temporária, não vai servir ainda, porque, ainda, como se disse, ainda está aqui nesse processo de avaliação, ainda vai ser analisado, Câmara, Senado, falta um pouquinho ainda, mas para o futuro é uma possibilidade aí adicional, mais uma vez, de tentar a garantia de estender aí a vaga do trabalhador. Uma proposta dessa é uma proposta bem palatável, bem aceitável, com certeza, pela classe operária. Em vez de 3, 4 meses, agora, em vez de 3 meses, 90 dias, prorrogável por mais 90 dias, vai passar agora de 120 dias, prorrogável por mais 120 dias. É isso, então. Doutor Jamilson, muito obrigado por seus esclarecimentos. A gente vai lhe pedir socorro outras vezes para a gente tentar aí chegar a um consenso à medida que a proposta for avançando também. Muito obrigado pela sua participação aqui no JG. Eu agradeço o convite e estou sempre à disposição. Legal, então. Boa noite. Vamos agora aos indicadores econômicos desta quinta-feira. O dólar fechou em baixa de 0,98%, com cotação em R$ 3,29. O euro caiu e terminou a R$ 3,43. Já a Bolsa de Valores se desvalorizou, terminando em 57.255 pontos. A poupança rende amanhã 0,69%.
A Força-Tarefa Previdenciária aqui no Maranhão, que envolve órgãos como a Polícia Federal, o Ministério Público Federal e a própria Previdência Social, apresentou um balanço referente às ações de combate a fraudes este ano. O impressionante é o prejuízo acumulado nessas ações, foram quase 10 milhões de reais. Um valor aí, Guilherme Lima, extremamente elevado, né? Boa noite para você. Sim, Pascoal, bem alto. Boa noite a você e a todos. O valor foi de R$ 9.700.000. Foram cumpridos 95 mandados judiciais, sendo que resultaram aí em 12 prisões. As operações vêm acontecendo em sequência desde fevereiro deste ano, quando aconteceu a primeira até a última, bem recente, no último mês de outubro. As fraudes envolviam até criação de titulares fictícios para concessão de benefícios previdenciários e assistenciais fraudulentos, principalmente, Pascoal, das espécies pensão por morte e também amparo social ao idoso. Boa parte dos envolvidos são funcionários da Previdência Social. Como medida para afastar esses servidores, a Justiça proibiu que eles frequentassem agências da Previdência em que trabalham. Agora, no complemento da investigação, estão sendo priorizados os casos que envolvem associações e organizações criminosas especializadas em fraudes previdenciárias, já que esse tipo de crime acarreta em muitos prejuízos aos cofres públicos da Previdência, que, como todos sabem, tem um grande rombo em todo o país. Agora, para o ano que vem, Pascoal, a ideia é planejar ações focadas em fraudes e crimes previdenciários que estão acontecendo em municípios do interior do estado, onde esse tipo de crime também é muito comum, mas infelizmente bem menos investigado. Pascoal. Obrigado, Guilherme. Até amanhã. A seguir, ponte sobre o Estreito dos Mosquitos será reformada emergencialmente pelo DENIT e a diferença de preços de mais de 300% nos produtos da cesta de Natal.